por que hoje existem tantas crianças trans querendo fazer a transição sexual com 9, 10 anos ou até menos? É uma tendência? Esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento bastante delicado, porque a nossa própria sociedade ela está indo numa direção em que ela tem facilitado determinados instrumentos que seriam para educar a criatura. Então, a gente observa hoje, numa idade muito jovem ainda, as pessoas ainda nem entraram na adolescência, ainda nem passaram por aqueles conflitos existenciais da adolescência, e a gente já observa os pais muito preocupados em garantir essa liberdade dos filhos. E nós temos até uma atriz bem famosa, que ela tem uma filha... Angelina Jolie. É que eu não queria dizer o nome dela. Foi tarde, você tinha que falar antes para não falar o nome. Ela tinha uma filha que decidiu, ainda criança, ela não tinha entrado na adolescência, ela decidiu ainda criança, se tornar um menino. Então, ela fez todo um acompanhamento hormonal para passar para uma condição de menina. Mudou o cabelo, mudou as roupas e tal, e até passou a ser tratada com outro nome. E aí, quando ela entrou na adolescência, que ela começou a efetivamente se ver como uma mocinha, né? No caso já era um garoto, um jovem rapaz, ela decidiu que ela não era um homem, que ela era uma mulher. Aí ela está agora fazendo o processo reverso, voltando para a condição anterior. Então é muito cedo para que a gente decida isso. É muito prematuro que você tome essa decisão, porque ela é uma decisão, às vezes, até mutilante. Se você tem essas dificuldades, aguarde, para que realmente você acomode certas emoções dentro de você. Eu conheço tanta gente que, durante o período da adolescência, viveu conflitos de sua sexualidade. Muitos. Mas que depois que se tornou um pouco mais adulto, não. Aquilo ali foi só um balançar do barco, mas eu segui a minha vida e tomei uma decisão. Outros disseram, não, aquilo era aquilo mesmo e eu decidi que tem que ser assim. Então, a gente tem que aguardar um pouco mais, a gente ficar mais adulto, para tomar uma decisão com mais acerto. Mas a pergunta dela é por que está aumentando isso, né? E eu vou até inserir logo a Lúcia Helena, que ela também pergunta por que nos dias de hoje há tantos trans e tantos homossexuais. Todos reencarnaram? Ela pergunta. Acho que as duas estão interligadas, né? Na verdade, não é só um processo de reencarnação, é uma aceitação da própria sociedade, né? A sociedade hoje, ela dá muito mais vazão a tudo isso. Os livros de história dizem que no período da permanência de Dom João VI no Brasil, na corte portuguesa, havia 3 homossexuais. 3. 1, 2, 3. Certamente existiam mais, mas em virtude das conceituações daquela época, muitos não exerceram sua homossexualidade. Hoje isso não acontece. Hoje as pessoas elas são até estimuladas a viverem a liberdade dos seus sentimentos. E aí, de repente, as inversões sexuais acabam não alcançando tanto êxito, porque a sociedade está bem mais permissiva nos dias atuais, né? Então, a gente acaba tendo essas condições mais visíveis nos dias de hoje. Agora, é possível também um outro elemento, né? Que, ao mesmo tempo que a sociedade se torna permissiva, uma série de entidades também vem estimulando a prática e promovendo um ampliar dessa vivência, porque muitos espíritos que estão chegando nesse período do final dos tempos aí possuem muitos interesses no sentido de produzir culpa, produzir remorso, produzir uma série de sentimentos. Então, eles estimulam determinadas práticas para depois virem dizer, você errou. Eles promovem e depois eles vêm depois para botar culpa nas pessoas. Sentimento de culpa.